Eu sou Laine Moraes e você está no canal Arte Encanto. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esses lindos vasinhos de imã de geladeira ou para qualquer cantinho da sua casa, usando apenas bexiga e cimento. E se já gostou da ideia, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Para fazer os nossos vasinhos nós vamos usar uma bexiga, uma caneta permanente, cimento branco, cola quente, 2 placas de isopor e massa acrílica. Encha a bexiga no tamanho desejado. Usando a caneta permanente, vamos fazer o desenho do nosso vaso. Risque fazendo contorno em toda a bexiga, mais ou menos a metade dela. Agora risque uma forma meio arredondada. Esta parte será a abertura do nosso vaso. Essa parte onde estou mostrando e marcando um X será a abertura do vaso e o fundo do vaso. Vocês vão entender depois. Resolvi aumentar a abertura do vaso, por isso fiz um traçado um pouquinho maior. Corte vários pedacinhos de tecidos. Prepare uma massa usando cimento branco e água. Faça uma pequena quantidade. Eu fiz a olho mesmo. Não deixe ela nem muito líquida e nem muito grossa. E o ponto da massa ficará assim. Agora vamos fazer uma papietagem. Coloque os tecidos dentro desta massa e vai colocando na bexiga, somente no local aonde você fez o desenho do vaso. Vai colocando um a um, seguindo o desenho que você fez na sua bexiga, para assim ficar o formato do vaso. Depois deixe secar umas 4 horas. Depois de seco ele ficará assim. Agora fure a bexiga com uma tesoura. Faça novamente uma outra massa, um pouquinho mais grosso do que a primeira. E agora passe sobre a peça com as mãos. Vai passando e vai alisando toda a peça. Coloque a massa também do lado interno. Depois da peça totalmente seca, vamos fazer a nossa forma. Pegue a placa de isopor e coloque a peça sobre ela. Use a caneta permanente e risque contornando a peça. Com uma régua, feche o seu desenho. Use um estilete e recorte. Vamos usar agora a nossa segunda placa de isopor. Use a cola quente para colar. Passe a cola quente na placa e cole uma na outra. Prepare uma massa de cimento branco e coloque dentro da forma. Coloque um arame dentro da massa para reforçar. Coloque a sua peça dentro da forma, encaixe bem e deixe secar por no mínimo 6 a 8 horas. Depois de seco, é só desenformar. Para tirar as imperfeições e as rebarbas, utilize o estilete. Faça isso bem devagar e com cuidado. Utilize uma bacia com água e uma lixa fina. Mergulhe a peça na água e com a ajuda da lixa, comece a lixar, para deixar ela bem lisinha e tirar as imperfeições. Para que a peça ainda fique mais lisinha, vamos usar massa acrílica. É só passar em toda a peça, alisar e deixar secar. Faça novamente o mesmo processo. Coloque na água e
passe a lixa até ficar bem lisinho. Pinte com a tinta branca PVA por toda a peça. Utilize um rolinho. Eu fiz 2 peças e depois de elas totalmente sequinhas, vamos decorar. Cortei várias tiras de fita crepe e cortei elas ao meio. Cole as fitas no vaso, deixando um espaço sempre entre elas. No segundo vaso, eu coloquei apenas uma fita, fazendo uma divisão. Para pintar, vamos utilizar a tinta PVA preto, um pincel macio. Para pintar, pegue pouca tinta com o pincel, não encharque muita tinta, e vai pintando aos poucos. Passe a segunda demão com o rolinho. No segundo vaso, pinte de preto na parte superior. Passei uma segunda demão usando o rolinho. Agora é só retirar as fitas. Se acontecer de borrar um pouquinho, é só corrigir com o pincel. Faça os detalhes de sua preferência. Eu usei uma esteca, coloquei a tinta branca e a tinta preta. Carimbei e usei como um carimbo. Carimbei na peça a tinta branca na parte de cima e a tinta preta na parte de baixo, dando assim um destaque. Fiz por toda a volta. Com o pincel eu fiz mais alguns detalhes, fazendo um xizinho em cada espaço. E também fiz mais algumas bolinhas usando o pinta-bolinha, mas você também pode usar o cabo de um pincel. Para cada vasinho eu precisei de 3 ímãs. Tem que ser um ímã forte, pois a peça não é tão leve. E para colar vamos usar a cola instantânea. É só passar a cola no ímã e colar no vaso. Espere alguns segundos até fixar bem. Para envernizar, nós vamos usar o verniz geral e um pincel macio. Eu usei também um rolinho. É só passar com o pincel, depois em seguida com o rolinho e deixar secar. E este é o resultado final dos nossos vasinhos. Olha como ficaram lindos! Você pode colocar como imã de geladeira ou em qualquer cantinho da sua casa. E se você gostou, se inscreve no canal e deixe o seu joinha. Temos vídeo toda semana com várias ideias para você. Obrigada e até lá!